Eu queria que você ficasse em pé por um minuto para a gente ler a palavra de Deus. Abre comigo, vamos ler a Bíblia agora, em reverência ao nome santo do Senhor. Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Eu quero pregar e ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Abra comigo o 2 Reis, capítulo 13. Aleluia, há uma unção de Deus aqui essa noite, irmão. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz assim: quem achou, diga amém. Ora, Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Versículo 16: pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Essa é a flecha da vitória sobre a sua vida. Essa é a flecha que Deus tem para você nesse quarta flow, para você derrubar esse gigante. Essa é a flecha que Deus vai colocar na sua mão para você vencer a ansiedade. Essa é a flecha que Deus vai colocar na sua mão para você vencer a depressão e o divórcio. Essa é a flecha que eu profetizo sobre você essa noite, que Deus já liberou a vitória sobre a sua vida. Alguém recebe em nome de Jesus aqui essa palavra? Versículo 17: e disse para abrir a janela que estava para o leste e atirar. E o rei fez. Então Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória, a vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Versículo 18: em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Aperte os cintos que eu quero falar o nome da minha mensagem de hoje. Eu espero que seja uma mensagem, mas talvez pode virar uma série. Mas você ainda não tentou o suficiente. Você ainda não tentou o suficiente. Você pode dizer isso para alguém: você ainda não tentou o suficiente. Diga mais uma vez: você ainda não tentou o suficiente. Dê um abraço em 4 pessoas antes de sentar, e pode sentar em nome de Jesus. Você ainda não tentou o suficiente. Tem alguém comigo aqui nessa igreja hoje? Eu quero mostrar uma foto dos meus 10 anos de casamento. Posso? Tem certeza? A Raíssa contou o lado dela, eu vou contar o meu lado. Quem quer ouvir, diga amém. Olha para quem está perto de você e fala assim: você não sabe o que o pastor vai falar. Pessoal da mídia, eu mandei para vocês uma foto aí, amém? Glória a Deus. Passa pra gente a minha foto da lua de mel de 10 anos. É pela fé, irmão, que você vai enxergar, amém? É tudo pela fé nessa igreja, aleluia. Nós cremos no poder de Deus. Eu não vou parar de... oxe. Talvez não é essa foto que você queria, esse não é o cupido do amor, amém? Eu sou o pastor casamenteiro, é diferente. Mas essa foto define um pouquinho como foi a nossa lua de mel. Uma flecha lançada no coração da Raíssa, aleluia. Mas sabe, pode tirar, que já passei muita vergonha, sou. Bom, eu não sei como que você pode imaginar uma lua de mel de 10 anos, mas
não é uma coisa cheia de aventuras, no bom sentido, amém? Você tem suas aventuras ali, quem é casado e pode fazer isso, amém? Quem é casado, nas quatro paredes você pode fazer a sua aventura, até está chovendo nessa hora, Deus é bom demais. Mas eu lembro de a gente estar num lugar onde tinha umas cachoeiras, coisa mais romântica, Johnny. Sabe o que tinha nesse lugar? Uns cadeados com o nome da pessoa, tipo uma macumba, tá ligado, mano? Você escrevia o nome da pessoa, colocava num cadeado e consagrava Iemanjá. Enfim, e aí naquele lugar romântico, eu estava ali, tranquilo, comendo chocolate, olhando para minha esposa, que me aguentou por 10 anos. E de repente eu vejo um cara com arco e flecha. E quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho intenso. Mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida é não desperdiçar nenhuma oportunidade. Então eu não pensei duas vezes em pegar aquela flecha e tentar atirar. Eu não sei quem faria isso, mas eu de repente tinha um monte de gente ali, namoradinhos, pessoas se beijando, pessoas acariciando, alguém ajoelhado com um anel ali com a pessoa pedindo em casamento. E eu e a Raíssa, ela olhando para mim, filmando, vai amor, acerta a latinha, acerta a latinha. Isso define um pouquinho como é o nosso casamento, amém? No lugar mais romântico do Brasil, a minha preocupação era acertar aquele javali, que ele falou assim, acerta o javali que ele vai comer todo mundo lá, e eu, meu Deus, eu não consigo acertar. Enfim, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante, esse versículo que nós lemos, cara, ele é demais, e Deus tem uma palavra sobre a sua vida, eu quero que você entenda, porque talvez você entrou aqui hoje, você acha que já fez de tudo, que você já tentou de tudo, que você já foi para, bateu em todas as portas que você poderia bater, você acha que você já tentou todas, deu todas as suas cartadas, mas eu vim aqui essa noite como profeta de Deus para dizer para você, que você ainda não tentou o suficiente. Chacoalhe alguém do seu lado para falar um pouco mais alto que essa chuva e diga para ele, você ainda não tentou o suficiente. Fala para outra pessoa do seu lado, diga para essa outra pessoa, você ainda não tentou o suficiente. Mas eu percebo aqui, eu quero contar a história rapidão que aconteceu nesse dia. Mas o rei Joás, ele estava prestes a perder uma batalha. Está comigo? Diga amém. E o profeta Eliseu, que é um homem de Deus, ele chega para o rei Joás e fala para ele assim, olha, pega o arco e a flecha. Agora você abre a sua janela e atira. E ele atira. Aí ele fala para o rei, agora atira no chão. E o rei Joás atirou 3 vezes no chão. E o Eliseu, que é o profeta, ficou muito bravo, porque ele disse, cara, era para você atirar um monte de vezes, você atirou só 3 vezes, então agora você poderia ter vencido muito mais o seu inimigo, mas agora você vai vencer apenas 3 vezes. E essa mensagem é para a gente lembrar que, em ambientes proféticos, nós não podemos perder a oportunidade. Na casa de Deus, quando uma palavra de um profeta é liberada, você não pode perder a sua oportunidade. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa ser intenso, intencional e acreditar que Deus pode transformar a sua vida. Assim como Ele faz a chuva cair do céu, Ele pode fazer chover sobre o seu deserto, sobre a sua terra seca. Ele pode fazer sobre a sua vida. O que você precisa fazer é acreditar intencionalmente. Levanta sua mão bem alto, quero profetizar sobre você. Eu declaro uma unção de Deus essa noite para colocar um novo ânimo sobre a sua vida. Você que entrou aqui desanimado, vai sair corajoso. Você que entrou aqui sem esperança, vai sair com a sua esperança renovada, em nome de Jesus. Alguém celebra o Senhor nesse lugar aqui, nessa noite? Vamos lá, Igreja Vitória. Você não está numa religião, irmão, você não está no Tendel, você está na Igreja Vitória, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Vamos! Aleluia! Aleluia! Olhe para esse irmão mundano do seu lado e fala assim, você queria estar no Tendel, mas você está na igreja. E a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida é o seguinte, irmão, não tenha medo de atirar as suas flechas. Não tenha medo de atirar as suas flechas. E escuta isso, pelo que eu entendo da palavra de Deus, a maioria das vezes, quando Deus faz milagre, Ele vai usar aquilo que você tem na sua mão. Então não menospreze as coisas que você tem na sua mão. Não menospreze as coisas que você já tem dentro do seu coração. Não tenha medo de atirar as suas flechas, porque talvez a sua vitória já foi garantida por algo que você já tem dentro de você. Eu não sei como, mas esse rei
estava com um arco e uma flecha ali. Então Deus usou aquilo que ele já tinha. Porque o que Deus precisa não é de muita coisa. O que Deus precisa é de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Você está comigo? Diga amém, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero liberar sobre a sua vida é que você precisa olhar pela janela. Diga bem forte comigo: eu preciso olhar pela janela. Sabe o que eu acho muito interessante? Que eu lembro quando eu estava com crise de ansiedade. Eu sempre conto esse meu testemunho porque ele é poderoso demais. Eu lembro que eu enfrentava ali crises muito difíceis, de angústia, e eu não conseguia ficar no quarto fechado. Uma das coisas que eu e a Raíssa tivemos que nos equilibrar é que ela, quanto mais escuro tiver, melhor ela dorme. E eu não sou de dormir no escuro. Eu gosto de dormir. Eu sempre dormi com TV ligada. Eu sempre dormi com o celular, vendo meme na internet. Eu dou risada, tanta risada até dormir. Você é esse? Olha para quem está perto de você e fala assim: você é esse? O pastor te pegou. E eu lembro que, quando no ápice da minha crise, uma das coisas que me acalmava, enquanto eu estava ali, sabe, mano, naquela depressão, era abrir a janela. Eu abria a janela, eu conseguia olhar para fora, eu olhava a cidade, eu conseguia olhar outras coisas, porque isso me sufocava. Isso tirava de mim aquela opressão que eu sentia, de parece estar sufocado. É uma angústia que vinha sobre mim, que me perdia a vontade de comer, de ser feliz. Mas quando eu abria a janela, um pouco de esperança vinha sobre mim. E quando a gente abre a janela, a gente vê novas possibilidades. Talvez hoje você está enfrentando uma crise na finança, e você está com seus olhos fechados. Você está com seus olhos ali, olhando só para as impossibilidades. Você só está olhando para aquilo que você não consegue fazer. Mas essa noite eu venho aqui para te falar: abre a janela e enxerga que o Deus, que é o Deus Emanuel, também é o Deus provedor, Jeová Jirê. E Ele pode fazer o maná cair do céu sobre o seu deserto. Ele pode fazer o pão multiplicar sobre a sua mão, ainda que você só tenha 5 pães e 2 peixinhos. Se você crer no Senhor, eu vi na minha Bíblia: trazei os dízimos à casa do Senhor, e eu abrirei as janelas do céu. Levanta sua mão, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro o mês de novembro, o mês de janelas do Senhor abertas sobre as suas finanças, o mês de janelas dos céus abertas sobre a sua área financeira. Alguém recebe? Diga amém em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Mas agora não adianta você abrir a janela sem ter uma intencionalidade. Não adianta abrir a janela e não saber o que fazer. Sabe, eu acho muito interessante isso, porque Deus, Ele é especialista em abrir caminhos. Ele é especialista em fazer impossibilidades se tornarem possibilidades. Mas muitas vezes a gente enfrenta crises, não é porque a gente não tem a bênção de Deus sobre nós, é porque nós não estamos prontos para obedecer os mandamentos do Senhor. O que é prosperar esse ano? Diga amém. Não, mais forte, irmão. O que é prosperar? Diga amém. Não tem como prosperar sem você cumprir princípios. Um dos princípios mais incríveis do Senhor é a generosidade. Nós precisamos colocar isso em prática. Todas as vezes, guarda isso no seu coração, todas as vezes que você lança uma semente de generosidade, uma janela do céu é aberta sobre você. 2 pessoas falaram amém. Vou falar mais uma vez, vou te dar mais uma oportunidade de não jogar apenas 3 flechas, mas hoje receber uma unção dobrada do Senhor. Todas as vezes que você tiver uma semente e lançar uma semente de generosidade, Deus pode abrir uma janela sobre a sua vida. Isso é real, irmão. Isso é o que Deus tem para nós, uma vida abundante. Uma vida abundante. Aí o que você já fez? Você está passando um problema financeiro, o que você faz? Você já falou com seus parentes, ninguém te ajudou. Você já emprestou dinheiro para a agiota, ninguém mais te empresta. Você já fez de tudo, você já não tem mais crédito no banco. Você tentou de tudo e você pensou que tentou todas as coisas e não tem mais para onde ir. Eu estou aqui para te falar, você não tentou o suficiente. Começa acreditando na palavra, porque o que a palavra diz. Quantos querem romper na finança? Digam amém. Isso não está no meu esboço, mas eu preciso falar para você. Se você quiser viver um mês poderoso de novembro, os próximos meses e um ano de 2026 incrível, longe da crise, você precisa ter uma vida em princípios no Senhor. Eu posso orar por você agora, para que Deus faça algo poderoso na sua vida. Ele vai fazer.
Mas sabe, o que Deus quer para você não é apenas te dar uma bênção hoje para você pagar sua conta amanhã. Ele quer abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Mas as janelas do céu só se abrem para pessoas que são generosas. Generosas. Quer ver um exemplo? Quem quer um exemplo? Diga amém. Nós estamos com uma ação aqui na igreja, uma ação social, para a gente levantar 100 cestas básicas, para a gente abençoar pessoas com debilidade até 20 de dezembro. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você sabia que até agora eu não vi você trazer nem um feijãozinho, nem um arrozinho? Isso é uma vergonha, gente. Vamos lá, para a igreja mais apaixonada por Jesus que existe, a igreja mais chique da história, a igreja mais bonita do mundo, mais cheirosa. Cara, a gente tem que romper isso. A gente tem uma meta de 100 cestas básicas. Olha aqui para mim, a gente já tem mais de 50, falta pouco ainda, mas eu quero declarar, não vai passar dessa semana, a gente vai chegar em 100. Porque se você não entender que a generosidade é uma semente que abre as janelas do céu sobre a sua vida, você vai morrer avarento, com dívida. Você precisa entender isso, cara. Você quer viver prosperidade financeira? Porque não adianta, mano, não adianta você estar casado, você estar bombado, 10 ml de Monjaro, não adianta nada disso, se você tiver problema financeiro. Vai afetar todas as coisas da sua vida. E aqui nessa igreja, olha para mim, as pessoas que mais prosperam são as pessoas mais generosas. E as pessoas que mais vivem problemas financeiros são aquelas que a primeira pergunta que você faz: está dando um dízimo? Ela fala: não. Como que você vai prosperar? A janela não vai se abrir sobre a sua vida. Então você já tentou de tudo, mas essa noite eu quero te dar uma palavra de Deus. Se você crê no profeta, você vai prosperar. Lança a sua semente, que as janelas irão se abrir sobre a sua vida. Se o que você tem na sua mão não é suficiente para bancar o seu projeto, não é pão, é semente. Então semeia. Se você quer viver um 2026, uma prosperidade inigualável, começa semeando hoje, porque a colheita ela vem no tempo certo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu quero pregar para alguém aqui essa noite que vai ver o romper do Senhor. Você estava hoje sem saber o que fazer, você não sabia para onde ir, você achou que tentou de tudo, mas eu vim aqui te dizer: você ainda não tentou o suficiente. Há uma porta que Deus vai abrir sobre a sua vida, há um caminho que Deus está abrindo essa noite sobre a sua vida. Alguém recebe esse em nome de Jesus nesse lugar. Alguém aplauda o Senhor em nome de Jesus para tomar um café. Olha para o seu irmão e fala assim: você não tentou o suficiente, irmão. Outra chave que eu quero liberar sobre a sua vida é o seguinte, irmão: não pare na terceira. Não pare na terceira. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, meu amigo que me ensinou, ele falou assim: mano, só não passa da terceira. Eu não entendi, eu era muito novo, eu não sabia porque ele falou isso. Eu lembro que ele me colocou uma velocidade de 60 quilômetros e falou: não passa da terceira. E eu passei a minha vida inteira sem passar da terceira, até o dia que eu aprendi a dirigir e coloquei na quarta, e coloquei na quinta. E sabe o que aconteceu? Eu percebi que eu podia ir mais rápido ainda do que eu já tinha ido. O seu problema é que você está parando na terceira. Continua, não para na terceira. Deus tem mais para a sua vida. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa aproveitar as oportunidades. Irmão, presta atenção. Parece um dia comum, parece uma igreja comum, parece uma reunião de pessoas normais, mas não é. Aqui está a presença do Espírito Santo de Deus. E aonde a presença do Espírito Santo de Deus está, milagres acontecem, curas acontecem, prodígios acontecem. E se você crer e ouvir a palavra de Deus, isso entrar no seu coração, ainda essa semana Deus vai virar a sua chave, virar uma chave na sua vida. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua família. Então não pare na terceira, continua. Pastor, eu estou orando, parece que não aconteceu. Continua, não pare na terceira. Pastor, eu estou jejuando, mas não consegui me livrar disso ainda. Continua, não para na terceira, porque depois da terceira tem a quarta, a quinta, a sexta, e não para, porque o meu Deus é um Deus ilimitado. Ninguém pode limitar o poder de Deus. E se Ele quiser fazer uma nova história na sua vida, Ele vai fazer. Não pare na terceira. Alguém é sapatinho de fogo para dar uma rajada de oração em línguas aqui essa noite?
Não pare na terceira. Olha para o seu irmão e fala assim: por que você parou? Por que você parou de crer? Por que você parou de acreditar? Você não tentou o suficiente, irmão. O evangelho é sobre pessoas que persistem. Quantas pessoas entraram nessa igreja esse ano, fizeram o DIP, batizaram, e aí veio a primeira tempestade, lançaram suas flechas e venceram. Veio a segunda tempestade, lançaram as flechas meio torta, mas lançaram. Aí veio outra tempestade e falou assim: ah não, de novo. Porque a gente é muito bom para reclamar, irmão. A gente é muito bom para murmurar. A gente é muito mimado. A gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, como se a gente fosse Deus. Ei, olha para mim, você não é Deus? O nosso papel é crer. Quer saber qual é a minha descrição de paz? Deixa Deus fazer, depois Ele te explica. Deixa Ele fazer, depois Ele te explica. O seu papel não é querer no seu tempo. O seu papel é continuar orando, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Parece um pequeno detalhe vir na igreja numa quarta-feira, mas olha para mim, tem gente que está aqui há 4 meses vindo quarta-feira na igreja, ainda não entendeu que Deus já transformou sua vida, Deus já te livrou dos vícios, porque isso é a nossa caminhada com Deus, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Não é hora de desistir, é hora de continuar, é hora de permanecer, porque Deus está mandando abundante chuva. Aleluia, aleluia. Toca o nome de alguém e fala assim: aproveita as oportunidades. Para muita gente esse culto vai ser só uma palestra motivacional, mas para aqueles que sabem aproveitar uma oportunidade, essa é a noite do maior milagre da vida delas. Eu nunca desperdicei nenhuma oportunidade da minha vida, porque eu entendi que cada dia é importantíssimo. Eu aprendi que se eu estiver saindo com a minha esposa para comer um fundi, amém? Pega a fruta, ali no chocolate, come. E a gente brigar no meio do caminho, eu vou ter que olhar para ela e fazer o que eu sempre faço. Eu estou errado, porque eu sempre estou errado. Porque o que vale mais? Perder o momento ou aproveitar a oportunidade? Irmão, olha para mim. Parece que você ia morrer, mas você não vai. Parece que as coisas não iam dar certo para você, mas vão. Você está aqui na igreja, olha bem para você, dentro da igreja, quarta-feira à noite. Sabe o que é isso? A glória de Deus te atraiu para esse lugar para falar para você que não é hora de você decidir nada, é hora de você continuar orando, jejuando, servindo ao Senhor, cumprindo a sua promessa. Não é para parar na terceira flecha, é para continuar seguindo ao Senhor e aproveitando cada oportunidade. Então, se eu estou na presença de Deus, eu sei que vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Se eu estou na igreja e alguém me chamou, eu sei, hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, se for preciso, eu vou subir numa árvore para Deus olhar para mim, igual o Zaqueu fez. Se for preciso, eu vou ir na multidão, eu vou me arrastar até a orla de Jesus e tocar nas vestes dele, porque Jesus está na casa e eu não saio daqui sem que a glória do Senhor inunda o meu ser. Vamos lá, alguém disposto a tocar nas vestes de Jesus? Alguém? Era cantarabasora, cantarabas. Eu não troco por nada a presença que Deus tem para mim. Culto após culto, quarta, domingo, eu estou aqui porque o meu desejo é: Senhor, eu não quero que a sua presença passe por mim, eu não perceba. Cara, você está do lado das orações que você fez. Você está sentado hoje aqui por palavras que você orou muito tempo atrás. E sabe qual é o nosso problema? A gente é muito insaciável. A gente sempre quer mais, sempre quer mais.
Começa a valorizar as oportunidades que Deus está te entregando. Começa a valorizar os momentos que Deus tem para a sua vida. Cada almoço na sua família, cada momento com seus filhos. Em nome de Jesus, irmão, não perca as oportunidades, porque é nas oportunidades que as portas dos milagres acontecem. É nas oportunidades que Deus difere aqueles que são daqueles que não são. Eu não sei você, mas eu decido aproveitar todas as oportunidades no Senhor. Levanta sua mão bem alto, diga bem forte assim: a partir de hoje, eu não desperdiço nada na presença do Senhor. Eu não desperdiço nada na presença do Senhor. Outra chave poderosa que eu entendo sobre essa mensagem é que às vezes, como uma flecha, você vai precisar recuar. Às vezes você vai precisar recuar, irmão. Você pode recuar, você só não pode desistir. Às vezes você vai precisar dar uma pausa. Às vezes você vai precisar parar um pouquinho, para que você entenda que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para terminá-la. Quero fazer um teatro, posso? Alguém diga: faça um teatro, pastor. Marcelo, vem aqui, por favor. Que chuva poderosa. Alguém quer uma pipoquinha? Amém? Aleluia. Vem cá, Marcelo. Você vai ser meu ator hoje, já que o Ariel, nosso oficial, Tom Cruise, não veio. Chega aqui. Fica bem aqui. Imagina, mano, que Deus está te entregando algo hoje. Vira para lá. E tudo vai depender. Cara, Deus assim, todas as promessas que você tem na sua vida, mano, pensa assim, todas as promessas, Letícia de noiva, casamento, tudo aquilo que você imagina, carrão turbinado, Ferrari, eu não sei qual carro você quer, mas eu quero estar junto com você quando você ficar rico, em nome de Jesus. Pensa tudo isso, Deus falou para você assim: olha, está aqui, Marcelo, o que você precisa fazer é dar um pulo. Vamos de novo. Não é para você imitar uma perereca, para você dar o pulo. Cara, é o salto da sua vida, mano. Tipo assim, não, vem aqui, dá aqui. É, você está vivendo a sua vida, mano. Você está vivendo a sua vida, você é baterista, você está no ministério, você está no chamado. Só que de repente você está vendo que algo vai acontecer na sua vida e você precisa pular para você alcançar isso aí, vai. Deu câimbra? Porque às vezes alguma coisa vai ferir você mesmo. E aí, agora está mais difícil de pular. Porque você está ferido, cara. As pessoas falaram de você. A sua família virou as costas para você. A religião te expulsou da igreja, porque você não é santo o suficiente para estar no altar. E agora para você alcançar, está um pouco mais difícil. Tenta pular agora. O pulo não está tão bom, porque está doendo. Quem está comigo, diga amém? Só que é o seguinte: só em Deus nós temos uma oportunidade, como uma flecha, de recuar, mas não desistir. Você não vai desistir, mas você vai dar uma recuada agora, porque você vai precisar ser curado. Você vai precisar encontrar uma igreja chamada Igreja Vitória, de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito, para olhar para você e falar assim: mano, sua maior virtude não é ser baterista, mas sua maior virtude é ser um evangelista. A sua maior virtude não é o que você faz, mas é quem você é. Você pode estar tocando bateria, ou você pode não estar tocando bateria. Não é a bateria que te define, mas é a unção de Deus derramada sobre a sua vida. Às vezes você vai precisar recuar para lembrar que você é humano, porque a religião quer falar para você que você tem que ser um super-homem, mas ninguém é. Só Jesus é santo, só Ele é poderoso. Por isso que nós oramos em nome dEle, não no nosso nome. Mas você recua, e agora você está um pouco mais forte. Agora as feridas foram saradas, e agora você vai dar um pulo, e esse pulo agora vai ser muito mais longe. Volta. Amanhã é seu aniversário, mano. Isso é um ato profético nesse altar. Você vai correr,
porque você estava perto, não conseguia pular. Mas Deus fala assim, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Agora você corre o mais rápido que você puder e pula, porque o novo tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. Mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Pelo amor de Deus, alguém celebra o nome santo do Senhor. A graça do Senhor aqui nesse lugar. Você pode recuar, você só não pode desistir. Quanto mais você recuar, mais longe a sua flecha vai ir. Tem gente aqui que vai precisar ficar um pouco mais quietinho mesmo. Vai precisar parar de ficar postando coisa, de se expor na internet. Vai ter que se resguardar. E as pessoas vão falar assim: nossa, sumiu, deve estar mal, deve estar quebrado. Deixa falar, fala o que quiser, porque enquanto falam de mim, eu estou recuperando as minhas forças, eu estou sendo curado pelo Espírito Santo de Deus, porque está chegando a hora da minha flecha acertar o meu alvo. Olha para quem está perto de você e fala assim: Deus te trouxe nessa igreja, mais forte, irmão, Deus te trouxe nessa igreja, para falar para você, que você não tentou o suficiente. Fala para Ele: Deus ainda tem mais sobre a sua vida, Deus ainda tem mais sobre a sua história. Levante sua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque em Ti eu posso recomeçar. Só você que pode liberar um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Você ainda não tentou o suficiente, irmão. Eu quero te dar 3 conselhos para a gente encerrar essa mensagem. O primeiro é: seja intencional e aproveite cada oportunidade. Eu não sou o Cristo. Eu quero um som de anjo agora, som de céu. Janzeira. Isso. Quero que você entenda algo, irmão. Eu não sou Cristo. Talvez você entrou aqui hoje e depositou sua confiança inteira de mudança de vida num homem com o microfone na mão. Eu não posso fazer nada por você, mas Deus pode. Eu não sou Cristo, mas Ele me ungiu como profeta de Deus. Então valorize a unção que está sobre as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer: credes em seus profetas e prosperareis. Eu não estou pregando nada da minha vida, não é o meu livro que está escrito aqui, é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, seja intencional e aproveite cada oportunidade que você tiver. Quando algo do altar for liberado, quando algo do altar for liberado sobre você, receba em nome de Jesus. Há um tempo atrás, Deus me deu uma mensagem com um título assim: eu nunca vi nada igual. E mês de novembro seria um mês de milagres. Eu já recebi mais de 10 testemunhos de pessoas que falaram para mim: pastor, eu tomei posse daquela palavra, e nem começou o mês, o meu faturamento da minha empresa já foi o maior do ano. Pastor, eu estou conseguindo viver coisas que eu sempre sonhei, porque eu tomei posse daquela palavra. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos no mesmo lugar, ouvimos a mesma palavra, mas alguns acreditam, outros não acreditam. Então, em nome de Jesus, irmão, guarde isso no seu coração. Acredite, acredite. Pastor, eu estou cansado de orar. Continua, porque você parou na 3ª vez. Continua mais um pouco, porque Deus vai derramar sobre a sua vida os milagres e cada promessa que Ele liberou sobre você. Então não se esqueça, aproveite cada oportunidade e seja intencional. Quem está comigo, diga amém. A segunda coisa: seja implacável, seja indesistente. Não é fácil para ninguém, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. O que difere uma pessoa de sucesso de outras é aquelas que não desistem. Se eu quisesse desistir da primeira pessoa que saiu da igreja, a gente não estava mais aqui. Se eu quisesse desistir de ser pastor,
da primeira traição que eu sofri como pastor, que já sofri várias, eu não estaria mais aqui. Mas eu aprendi que os meus olhos precisam estar em Jesus, porque os homens podem falhar, os homens podem mentir, os homens podem virar as costas para mim, mas Jesus nunca falha, Jesus nunca me abandona, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Então seja implacável em cada ação que você está fazendo, em cada ato de fé que você está tendo. Não desista, irmão. E terceiro, se for necessário, recue, mas não desista. Olha para quem está perto de você e fala assim: essa noite é uma unção nova de Deus sobre você. Toca no ombro dele e fala assim: eu profetizo sobre você uma unção dobrada do Senhor. Fala para essa pessoa assim, fala assim: olha, você é do altar, não desiste não. Você só precisa recuar um pouco para Deus curar suas feridas e devolver a esperança no seu coração. E recebe essa mensagem em nome de Jesus essa noite. Esse rei falhou na missão, porque ele só jogou 3 flechas. Mas Marcos capítulo 5 diz que uma mulher que há 12 anos estava sangrando, ela não perdeu a oportunidade de tocar em Jesus. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela já tinha tentado de tudo. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, tudo que falaram para ela, ela tinha feito. Só faltava uma coisa: tocar nas vestes de Jesus. Eu estou aqui para te falar, irmão, que essa noite, você que entrou aqui e já tentou de tudo e não conseguiu ainda ser liberto, ser curado, ser transformado, as orlas de Jesus estão aqui. E se você estiver disposto a tocar nessas orlas, eu te garanto, nunca mais você será o mesmo. Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu vou pedir para o nosso time de liderança ficar aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Domingo agora a gente vai ter batismo na igreja. E eu quero que você que está aqui, que não batizou ainda, escute o que eu vou falar para você. Aproveite essa oportunidade, porque Deus me fala aqui que para alguém vai ser a última. Não sei quem, mas você estava pensando ainda se ia batizar ou não. Você não vai passar desse culto sem batizar. Você vai vir e eu vou batizar você aqui. Você não vai perder a sua oportunidade. Pastor, o que é esse negócio de batismo? Batismo, irmão, é você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Batismo não é se tornar membro de uma igreja. Batismo é você falar para Jesus: Jesus, eu acredito que você é o meu Senhor e o meu Salvador. Batismo é lançar a 4ª flecha e não desistir na 3ª. Por isso feche seus olhos em nome de Jesus. Se você entrou aqui essa noite e essa mensagem de alguma maneira tocou o seu coração, e você precisa de alguém, assim como o profeta Eliseu fez, porque a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu não deixou o rei atirar a flecha sozinho. Ele pegou na mão do rei e eles atiraram juntos as flechas. Porque atirar a flecha, porque tentar a vida com Deus não é uma vida solitária, é uma vida com a igreja. Talvez você está tentando do seu jeito, sozinho, na sua solidão, e você não está mudando, não está conseguindo ser liberto, não está conseguindo ser curado, você está perdendo as suas batalhas. Essa noite nós estamos aqui para apresentar para você um Deus real, e para pegar na sua mão e te ajudar em oração, para que você não desista e para que você voe mais alto. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite, nesse culto, ó Pai, para declarar sobre as nossas vidas. Nós cremos que há caminhos mais altos,
Nós cremos que existem águas mais profundas, por isso em nome de Jesus, ó Pai, que venha uma unção, e que essa chuva represente esse novo tempo do Senhor, que essa chuva represente uma nova história sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Repita comigo uma oração, diga assim comigo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida, o renovo do Senhor, o renovo do Senhor, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Não terminou ainda, só acaba quando Deus diz que acaba. Diga para o seu espírito ouvir, diga assim: se eu estou respirando, é porque ainda não terminou. Existe algo novo, existe um novo caminho, e eu viverei. Declare com fé, irmão, diga assim: eu não vou morrer, eu não morrerei, o meu chamado não terminou, porque eu sei que Deus tem grandes coisas sobre a minha vida, sobre a minha vida. Levante sua mão bem alta agora, você que crê. E eu estou